Olá pessoal, eu sou Gerardo Campana e estou aqui novamente com vocês para a nossa conversa com o inconsciente, através da Rádio Brasil Espírita, toda quinta-feira, nesse horário, às 21h30 horas. A semana passada eu abordei um tema que eu acho que mexeu com muita gente. E eu estou falando isso porque recebi, através do WhatsApp, várias perguntas, né, relacionadas com o tema que foi: qual o propósito do sofrimento em nossas vidas? Uma das perguntas foi: você falou que a autoestima, uma parcela do sofrimento pode estar vinculada à autoestima, mas de que maneira a autoestima pode levar ao sofrimento? Outra pergunta foi: como é que, se eu sofro por conta do meu orgulho, né, eu sou responsável por esse sofrimento, uma vez que eu nem percebo direito o orgulho? Né? Outra pergunta foi: como é que o sofrimento pode estar ligado com a autoimagem? Né? Então, são perguntas interessantes e outras também que eu pensei em realizar esse vídeo, né, na sequência, com o objetivo de, se possível, do ponto de vista didático, não só responder, mas aprofundar o tema naquilo que as perguntas me solicitaram. Né? É bom a gente iniciar também conversando que a mente ela é muito complexa. Né? Nós ainda não conhecemos bem a mente, conhecemos melhor o cérebro. Né? Tanto que, para muitos pesquisadores, né, que são, por exemplo, adeptos do materialismo, né, nós somos o resultado do nosso cérebro. Mas a gente já tem evidências, né, tanto pessoais como científicas, para a gente saber que nossa mente, ou seja, a consciência, ela vai além do cérebro. E tanto isso é verdade que há, inclusive, a formulação, né, do pensamento e da hipótese de que a mente atua para além do cérebro. Ou seja, ela é capaz de atuar à distância. E tem pesquisas que comprovam isso daí. Né? Mas não somente por aí. Né? A gente, do ponto de vista prático, a gente observa, e aí eu não estou nem falando em pesquisas, porque pesquisas elas existem. Eu tenho um livro que é resultado de uma tese de doutorado da década de 70, esse livro. Uma tese que foi apresentada, né, no doutorado do autor na Universidade de Cambridge, lá na Europa. Então ele apresentou essa tese, né, e comprovando pelas experiências dele que a consciência é capaz de se projetar para fora do corpo. Ele não entra na questão de o que é que se projeta. Ele apenas comprova, né, pelas evidências, por todas as pesquisas que ele fez, os estudos que ele fez, que a consciência é capaz de se projetar fora do corpo e atuar fora do corpo. Né? E a gente hoje tem muito mais evidência a respeito disso, mas esse não é o nosso tema. Eu estou abordando isso porque eu não me coloco entre aqueles que são fisicalistas, ou seja, materialistas, que acreditam que tudo que existe é matéria, né, e que o nosso eu é resultado das funções cerebrais. Eu me coloco ao lado daqueles que, pelas pesquisas, né, já levantam como uma hipótese muito plausível que o nosso eu ele não depende do cérebro para existir.
né, que ele vai além disso. E não somente por conta disso, né, mas é também pelo que as minhas próprias experiências foram me mostrando ao longo dessas décadas, que o eu, ele, no seu sentido maior, né, ele não somente não depende do cérebro, né, para continuar vivendo e para se expressar, né, como ele vai além desses aspectos limitantes, né, do próprio cérebro. Quando eu digo não depende do nosso cérebro, é óbvio que eu não estou me referindo a essa situação em que nós estamos utilizando um corpo físico para a gente se relacionar, né, no nível em que nós estamos vivendo. Eu estou falando que a nossa mente ela atua para além dos limites que o cérebro impõe, porque obviamente o cérebro impõe limites para a mente. Mas esse não é o nosso tema, se bem que esse é um tema interessante e a gente poderia, né, comentá-lo com, com argumentos não só interessantes, mas argumentos também do ponto de vista da hipótese científica, né? Mas o nosso argumento hoje são as perguntas que foram formuladas pelos internautas, por aqueles que acompanham o programa, né, e que me conhecem, tanto que mandaram a pergunta, as questões pelo WhatsApp, né? É bom frisar, antes da gente entrar propriamente nas respostas das perguntas, que a nossa mente ela é formada por diferentes instâncias. A mente ela não é uma unidade, é uma complexidade. Ou seja, nós somos uma multiplicidade de instâncias interagindo. Porém, tem uma que se sobressai, né? E é aquela que compôs aquilo que nós chamamos de personalidade que se constitui no nosso eu pequeno, o ego, né? É aquilo que faz de mim o Gerardo, que faz de você o Mário, a Maria, a Roberta e por aí afora. Então, essa instância é a instância mais superficial. Mas nós temos outras, inúmeras outras instâncias. E nesse universo psíquico, nós temos instâncias tanto resolvidas, que evoluíram com o nosso desenvolvimento psicossocial e intelectual, né? Mas temos também instâncias que não se desenvolveram, que elas se encontram encapsuladas no universo interior, reverberando a experiência que motivou esse encapsulamento, que obviamente foi alguma experiência traumática, né? Como eu disse da vez passada, o Freud se referiu a isso como sendo a parte da libido que não se desenvolveu, ou seja, a energia psíquica que ficou, entre aspas, congelada no espaço-tempo mental, reverberando a experiência que foi sofrida, né? E esse construto, né, ele tanto colaborou para a formação da personalidade que nos caracteriza, como ele, quando tocada, os filamentos de superfície vêm à tona, mas não vêm sob a forma de memória, vêm sob a forma de reações, né? Reações que extrapolam o comportamento do adulto amadurecido. É tão comum, são tão comuns essas reações, essas emergências de núcleos não desenvolvidos, que parece normal, né? E se pensa que isso é do adulto também. É do adulto, mas do adulto cuja criança interna não se desenvolveu, ou que pelo menos uma parcela da criança não se desenvolveu. Ou seja, uma área psíquica, uma instância psíquica ficou presa em alguma história emocional, vivencial lá do passado.
E isso influi sobre a atualidade e causa sofrimento. Tanto causa sofrimento no varejo como causa no atacado. O que é que eu estou chamando de varejo e atacado? No varejo é aquela sensação que emerge de vez em quando. É aquilo que está ligado a formas de pensamento e emocionais, né, que, vez por outra, né, às vezes sem a gente nem perceber o que motivou, vem à tona. Ou então que estão no dia a dia presentes, né, nublando, né, a possibilidade da gente estar bem. Ou no atacado, quando aquilo vem com toda a sua carga emocional e toma conta do ego, se apossa do ego, que passa a agir mobilizado pela instância psíquica que estava oculta, né, até momentos antes. E aí, depois que passa a situação, a pessoa inclusive se pergunta, né? Puxa vida, como é que isso foi acontecer? Né? Por que é que eu reagi dessa forma? E ela não entende, porque passou aquele núcleo, entre aspas, se recolheu, né? Voltou para o escaninho da mente onde ele se situa e as instâncias mais desenvolvidas puderam, né, estabelecer uma reflexão, uma crítica com relação ao ocorrido. Né? Mas isso aí tanto engloba área emocional, engloba área mental. Eu estou fazendo essas distinções didáticas porque a mente ela não funciona assim através de compartimentos separados. Né? A mente ela é dinâmica e as diferentes instâncias elas reagem, interagem, né, de uma forma bem mais complexa e integral do que possamos imaginar. Né? Mas eu estou separando para a gente poder se entender, para a gente poder conversar. Então isso engloba a área emocional, emoções, sentimentos, os afetos, né? E a área mental, pensamentos, imaginação, as crenças que estão na área do pensamento e estão vinculadas à imagem. Né? Então, se eu for abordar isso, por exemplo, do ponto de vista de Stanislav Grof, um psiquiatra tcheco, radicado nos Estados Unidos há muito tempo, um pesquisador, um cientista da mente, que estabeleceu inclusive uma teoria a partir desses estudos, né, que são as matrizes perinatais, que ele encontrou, né, trabalhando com pessoas, pesquisando com pessoas, utilizando tanto a respiração holotrópica como substâncias como o LSD em pesquisas controladas, né, ele encontrou muito material relacionado à vivência de útero e de infância também, como encontrou material de vida passada. Então, ele estabeleceu a sua teoria das matrizes perinatais, 1, 2, 3 e 4. Né? E essas matrizes, através do conhecimento dessas matrizes, ele estabeleceu toda uma teoria através da qual ele pretende explicar muito do nosso comportamento, das nossas reações e do nosso próprio desenvolvimento, inclusive das patologias. Quem tiver interesse em se aprofundar, tem os livros do Dr. Stanislav Grof, que são fáceis de serem acessados através da internet. Né? Mas essas pesquisas, elas evidenciam um contexto no âmbito do inconsciente, do conjunto informacional que engloba emoção, engloba sentimentos, engloba imaginação, engloba pensamento. Né? Então, a emoção negativa, por exemplo, vinculada a um determinado mandato mental. Então, esse mandato é fortalecido pela emoção e a emoção é vitalizada pelo mandato negativo. A pessoa no campo da consciência nem percebe isso, ela não sabe da existência desses núcleos. Né? Porque o ego
ele está nadando na superfície do oceano, que é a totalidade do nosso ser. De vez em quando ele dá um mergulhozinho, mas como ele não foi treinado para isso, ele não consegue mergulhar profundamente, ele não consegue ir às substâncias do psiquismo, né, que estão nos níveis mais profundos do ser. Então, como ele está nadando na superfície, qualquer marola o assusta. E as ondas mais fortes, então, produzem o pânico. Né? Mas o oceano é ele próprio. Né? Ele é só uma instância desse oceano. E os conteúdos que estão lá dentro desse oceano, nas suas profundezas, também fazem parte dele. Né? À medida em que o ego, porque quem tem que fazer esse trabalho é o ego, à medida em que o ego vai avançando no conhecimento dessas instâncias, que ele percebe que ele é muito mais do que só os pensamentos que conhece, as emoções que identifica, as imagens que já estão no consciente, ele percebendo isso com mais clareza, ele vai se tornar aquilo que ele deve ser, né? Um aventureiro de si mesmo, jornadeando pelos desfiladeiros do seu universo interior. Né? E aí, em lugar de ser uma situação ameaçadora, será uma instigante aventura, um desafio motivador, né? Que fará com que o ego ele se transforme num psiconauta, utilizando o termo do Groff em seu último livro, que está para ser lançado aqui no Brasil em português, ou seja, um psiconauta, né? O astronauta do seu universo psíquico. E isso é fabuloso, né? Porque à medida em que a pessoa ela tem essa informação, ela desenvolve uma metodologia de autoinvestigação, ela vai se tornando mais senhora de si, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos pensamentos. Já não fica mais aquela coisa quando a pessoa chega e diz, puxa vida, né? Eu só queria me livrar de certos pensamentos, não é? Eu não consigo parar de pensar. Por que é que a pessoa diz isso? Porque ela não sabe, e não sabe mesmo, que é possível educar a mente, que é possível treinar pensamento e imaginação, que é possível reeducar a emoção. Né? E não sabendo disso, ela não vai nem em busca do que pode ajudar. Ela simplesmente fica tentando encontrar meios de se livrar daquilo que a está incomodando. E aí o que é que acontece? Lembram vocês que vêm acompanhando o programa Conversando com o Inconsciente, aquilo que eu disse de outras vezes, como o inconsciente não conhece o não, quando eu tento me livrar, eu estou rejeitando. Quando eu estou rejeitando, eu estou negando aquilo que faz parte de mim. E aí o inconsciente energiza aquilo que eu não quero mais. Energiza e faz com que fique retornando. Não faz isso o meu próprio inconsciente no sentido de me maltratar, de me fazer sofrer. O objetivo não é esse. Faz isso porque está convidando para a resolução. Né? É pela repetição que eu vou terminar encontrando os meios para resolver aquilo que emerge, aquilo que vem à tona, que no campo da superfície provoca sofrimento. Então, eu posso ter sofrimentos por conta desses núcleos que estão no campo de profundidade, que vêm à tona, né? Para citar um exemplo disso, né? Uma pessoa que ela sofria bastante, né? Bastante, em função do medo de multidão, né? De multidão. Ela não suportava estar no local onde estivesse muita gente porque ela entrava em pânico, né? Então ela vivenciou duas experiências num trabalho de regressão de memória. A primeira experiência dizia respeito à infância. A mãe estava... A infância não, a vida intrauterina. A mãe grávida dela,
né, passou por uma experiência extremamente desagradável num local público, né, num local público. Aquilo a constrangeu demais a ponto dela, a partir daí, durante toda a gestação, evitar qualquer lugar que tivesse aglomeração. E não era tempo de epidemia, né? Já faz muito tempo isso daí. Passou a evitar. E a criança, ela viveu isso dentro do útero. Não propriamente o feto, o corpo físico, mas a consciência que estava ali retornando através daquele corpo físico. Mas isso ativou um núcleo que já era presente naquela consciência e que dizia respeito a uma vida anterior, né? Uma vida em que ela foi presa, acusada injustamente e foi levada à forca, né, por conta daquela acusação. E ela estava sendo levada para o cadafalso, né, passando pela multidão, e a multidão gritando, né, contra ela. E lá em cima, todo mundo olhando e vibrando com o enforcamento. E aí ela morre. Ela grava aquilo, né, e aquele núcleo não sendo resolvido, ele é transmitido para as experiências seguintes. E foi isso que ocorreu. Após ela reviver as duas experiências, né, aquele processo que, do ponto de vista psiquiátrico, é a agorafobia, né, ele cessou. Né, ela conseguiu se localizar no meio de uma multidão. A princípio veio alguma coisa dos resquícios ainda do condicionamento, mas ela pôde pensar diferente, porque isso é que é o fundamental. Pensar diferente. Ela disse, não, espera aí um pouquinho, esse povo não está me ameaçando, né? Aquilo já passou, não é mais de agora, já passou. E ela superou, ela venceu toda aquela dificuldade, né? Ou uma pessoa que, por exemplo, toda vez que ela ouvia um sino tocar, né? Ou melhor, desculpe, não é? Quando ela escutava aquelas sinetas, ela simplesmente entrava em pânico, né? Ela se apavorava, saía correndo, pedindo socorro. E depois que perguntavam para ela o que é que tinha ocorrido, ela disse, não sei, né? Eu não sei. Simplesmente, quando eu ouvi aquele sino, eu entrei em pânico, como se estivesse correndo um grande perigo. Num trabalho também de psicoterapia, utilizando regressão de memória, ela reviveu uma experiência em que ela estava dentro de casa, era uma zona rural e a casa dela estava pegando fogo. E antigamente, em determinadas cidades, se tocava um sino quando estava ocorrendo um incêndio, né? E ela ouviu o sino tocar, o pessoal correndo para tentar apagar com baldes de água o incêndio, mas ela terminou por falecer, escutando, sofrendo as queimaduras, né, morrendo queimada e escutando o sino. Aquilo ficou marcado. Então, a primeira vez que ela ouviu um som semelhante àquele dali, tocou naquele núcleo existente no seu inconsciente e o conteúdo de pavor, de dor, né, de pânico veio à tona. A memória, não. A memória integral, não, da experiência. Mas o pavor, o pânico veio à tona. Depois que ela reviveu, aquele personagem foi auxiliado, aquela morte foi resolvida, todo o pavor desapareceu, né? Todo o pavor. Então ela estava sofrendo por um núcleo inconsciente. Esses núcleos inconscientes, eles podem ser da vida atual ou eles podem ser de vidas anteriores. Vida atual compreende o aspecto biográfico, o período biográfico, que é do nascimento em diante, pode ser o período da experiência de nascimento, do parto, ou da experiência intraútero. Então, tudo isso compreende aquilo que nós chamamos
de vida atual. Mas esses aspectos que compõem áreas não desenvolvidas, encapsuladas, né, no universo do nosso inconsciente, eles influenciam, né, no processo reencarnatório, quando a gente vem para cá, para uma nova experiência, através da interação, inicialmente com a mãe e através da mãe com o meio ambiente, na vida intrauterina, e depois do nascimento, não é? Através da interação com o ambiente, pai, mãe, as figuras que fazem parte e o ambiente de uma forma geral, alguns desses núcleos, eles podem ser excitados e o campo de energia dele vai influir na formação da atual personalidade, né? Porque em cada existência a gente constrói um novo ego. Esse ego tem algo do antigo, né? Ou dos antigos, que é como se fosse um perfil psicológico, né? Que a gente vem trazendo com a gente, porque a gente não vai ser muito ou extremamente diferente, né, do ponto de vista psicológico daquilo que a gente foi. Mas diferentes seremos, né, porque a gente precisa recomeçar para que o recomeço crie as possibilidades de reformulação, de reeducação, né? A gente precisa passar pela experiência de bebê, de criança, de adolescente, para que através dessas etapas e das subsequentes, a gente tenha a oportunidade de lidar com os aspectos que passaram a fazer parte da personalidade, ou seja, da área mais superficial, como a gente, através desse campo e dos padrões de personalidade, a gente possa também se conectar com os núcleos mais profundos que precisam ser resolvidos e aqueles que estão em estado potencial e que são positivos possam eclodir e se transformem em conquistas positivas, porque nós não temos, é bom frisar isso, somente núcleos negativos, né? Núcleos dolorosos e traumáticos. Nós temos muito mais potenciais positivos a serem desenvolvidos. E, inclusive, aqueles que são os núcleos de conteúdo doloroso, traumático, eles, quando solucionados, eles se transformam no que eles devem ser: experiência de vida e, portanto, sabedoria, algo positivo que passa a alicerçar também o nosso desenvolvimento daí por diante. Então, esses aspectos inconscientes que fazem parte do contexto atual e que fazem parte no universo psíquico de contextos que vêm de experiências mais antigas, estão interligados com o nosso campo emocional, com a nossa maneira de pensar, com a nossa imaginação, com as nossas crenças, embasam a nossa autoestima e se expressam através daquilo que nós somos, né? No campo de superfície, porque aquilo que nós somos no campo de superfície muitas vezes não expressa a realidade do nosso mundo interno e a gente nem sabe disso. Então, como é que, por exemplo, no campo do pensamento, a gente gera sofrimento? A gente gera sofrimento, por exemplo, quando a gente, como eu disse anteriormente, quando a gente desenvolveu crenças que são ineficazes para uma vida mais feliz, né? Crenças que levam a gente a sofrer, crenças de incapacidade, crenças limitantes, crenças que criam obstáculo, né, às possibilidades da gente se relacionar com a vida e com os demais de uma forma mais aberta, mais flexível, né? Por exemplo, uma pessoa muito desconfiada, obviamente ela não vai conseguir viver bem, porque ela vai ver e sentir uma ameaça em cada pessoa, né? E, obviamente, sentindo isso, ela terá que se defender.
Então ela desenvolve uma vida defensiva. Isso suprime uma parcela considerável da alegria, do bem-estar, né? Da liberdade, portanto, da criatividade e, obviamente, da capacidade intuitiva da pessoa, de forma que a pessoa provavelmente será limitada, inclusive também no campo profissional, né? A pessoa conseguindo perceber isso e conseguindo se libertar desses padrões, reeducando-se, né, para uma maior flexibilidade, uma maior confiança em relação à vida, obviamente ela vai viver muito melhor. E essa maior confiança não significa ausência de cautela. Eu não estou falando de ir para o oposto, né? Nem 8 nem 80. Né? A gente precisa ter um quanto de desconfiança, né, que nos proporcione uma razoável segurança, mas a gente precisa também ter um quanto de capacidade de confiar para que a gente possa interagir de uma forma mais saudável com a vida e com as pessoas, e com a gente também. Né? Então, nem tanto, nem tão pouco. Lembram do caminho do meio? Né? O caminho do meio é exatamente isso, a gente não ir nem para o 8, nem para o 80. Né? Então, esses núcleos, eles causam repercussão através desses pontos. A gente pode, com facilidade, encontrar esses núcleos inconscientes? Não, não encontra com facilidade. Porque nós mesmos, não na área consciente, mas na área inconsciente do próprio ego, a gente cria defesas para que a camada consciente do ego não entre em contato com essas instâncias que são dolorosas, né? Que estão nas áreas mais profundas do nosso ser. E essas defesas, elas têm o objetivo de preservar o ego, para que o ego permaneça tal e qual. Né? Uma das funções do ego é fazer com que tudo pareça igual. Né? Essa função, ela é positiva? Não. Mas, sob certos aspectos, ela é importante, porque se a gente percebesse o quão fluida é a vida, o quão dinâmica é a vida através das circunstâncias que estão continuamente modificando, isso talvez, né, dentro do nível evolutivo em que nos encontramos, gerasse, né, muito medo, gerasse, né, uma insegurança tremenda. Então, a gente, em parte, a gente precisa ter essas fórmulas mentais que dão a ideia a gente de um segmento, de um prosseguimento, né? As semanas, os meses, os anos, né? A passagem de um ano para o outro, né? Tudo isso tem uma importância no contexto psíquico do ego. Mas para o inconsciente, né, ou as instâncias profundas do nosso ser, isso não tem nenhum significado, porque, por exemplo, as memórias, elas não são armazenadas no inconsciente, né, numa sequência cronológica, mas por eventos emocionais que formam como que um colar, cujas contas, né, elas se vinculam através do laço emocional semelhante. Né? Então, isso Groff chamou de coex. Na medida em que uma conta dessa se abre e o conteúdo emocional vivencial vem à tona, as outras se sobrecitam. Quando a gente consegue resolver isso, e a vida é maravilhosa, gente. A vida é pedagógica e o objetivo da vida é auxiliar a gente a ir fazendo essas reformulações para que a gente consiga viver melhor, de uma forma mais saudável. As experiências que a vida vai nos possibilitando nos ajudam a, inclusive, solucionar os conteúdos desses núcleos, né, traumáticos que estão lá no inconsciente. Né? Se a gente tivesse mais abertura, se a gente tivesse mais conhecimento, maior flexibilidade, obviamente que isso seria muito mais. Né? Mas na camada superficial do ego, a tendência, como eu falei, é manter a sequência, né? É criar a ilusão
de que hoje ele está sendo uma decorrência e está igual ao ontem, e o amanhã nós vamos encontrar tudo que hoje faz parte, né, da nossa vida. Então, o ego ele cria essa ilusão. E ele tende a manter isso porque ele está vinculado a isso também. E esses processos de mudança e de reformulação, obviamente, mudam o ego. E o ego sente isso como se fosse uma morte, né? E aí ele passa a evitar tudo aquilo que possa produzir mudança nele mesmo, na sua camada de superfície. Mas a instância mais profunda do nosso ser não quer saber disso. Ela deseja mudança, ela busca mudança. E aí eu estou falando do eu mais profundo, do eu superior, né? Uma instância sábia dentro de nós, que vai utilizando as próprias defesas para gerar os incômodos necessários que impulsionarão o ego a buscar aquilo que ajude-o a compreender melhor o que o está incomodando, o que lhe está provocando sofrimento. E na medida em que ele vai em busca disso, ele vai se tornando, obviamente, mais consciente, ou seja, vai ampliando a sua capacidade de percepção. Isso tem uma influência também, por exemplo, sobre a autoestima. Se eu penso que eu não sou competente ou eu não sou hábil, né, o suficiente, obviamente que a minha autoestima estará sendo influenciada por isso, né? Então a autoestima ela sofre um rebaixamento. Na medida em que a autoestima não está boa, né, isso reforça o pensamento ao qual ela está vinculada. Então se forma um circuito vicioso, né? Se forma um circuito vicioso do qual muitas vezes para o indivíduo sair disso sozinho é quase impossível. Ele precisa de ajuda ou então de algum impacto que a vida cause, né, para que ele possa perceber, pelo menos com alguma clareza, como ele está pensando e que pensamentos estão prejudicando o seu caminhar na estrada da vida, né? E aí isso pode se vincular também ao orgulho, porque o orgulho é uma defesa do ego, né? Uma defesa em relação à autoestima baixa, né? Quando você vê alguém muito orgulhoso, com o nariz empinado, pode ter certeza, a autoestima dessa pessoa é muito baixa, né? E em lugar de ficar com raiva, né, sinta compaixão por aquela pessoa, porque ela não tem nem consciência disso. Eu disse no vídeo passado, né, que a arrogância que está ligada ao orgulho e está ligada ao egoísmo também é uma defesa em relação à autoestima baixa, né? A pessoa arrogante, né, que se julga superior aos demais, na verdade, por trás daquilo está uma criança, né, encolhida, magoada ou com muita raiva, né? Uma criança sofrida precisando de acolhimento. Mas a pessoa nem se permite perceber isso, não tem a menor consciência disso, né? A não ser lá uma vez ou outra, quando abre um campo na mente e ela se conecta com essa criança, mas acha isso tão ruim que se defende, né, terrivelmente para manter aquela criança lá dentro, né, porque ela não pode se sentir frágil, ela não pode se sentir fraca. Pelo contrário, ela tem que se sentir forte, né? Então, isso representa uma defesa para não perceber a autoestima lá embaixo. Uma pessoa que está bem consigo mesma, né, essa pessoa ela tem mais leveza, né? Essa pessoa ela é mais sóbria, né? Essa pessoa é mais conveniente, essa pessoa é mais respeitadora, essa pessoa é mais acolhedora, ela é capaz de lidar com as diferenças, porque estando bem consigo mesma, ela consegue perceber que ela é formada por diferentes aspectos e que tem aspectos dela que não agradam muito, mas que mesmo assim ela é capaz de acolher. E ela tem uma boa autoestima por conta disso, porque ela
ela desenvolveu amorosidade para consigo mesma, né? E através dessa amorosidade, ela colhe as instâncias que ela já percebe e que não a agradam muito, né? Mas acolhe ao ponto de conviver bem com essas instâncias enquanto aprende a transformá-las em aspectos positivos, em experiências de vida. Mas como ela está bem consigo mesma, ela é capaz de se permitir o tempo necessário para que essas transformações se efetuem. Porque quando a pessoa não está bem consigo, ela quer rápido, ela quer para ontem, ela quer que livrem ela daquilo que ela está experimentando e não tem a menor consciência que ninguém vai poder fazer isso, né? Ela poderá ter uma atenuação do sofrimento através ou de alguma prática respiratória ou de alguma coisa que ela faça, ou então através de medicamentos que bloqueiem a emergência do sofrimento. Na maioria das vezes, os sofrimentos que a gente vive têm a ver com as emoções básicas, tem a ver com a vergonha, tem a ver com o medo, tem a ver com a raiva, tem a ver com o nojo, né? E com o sentimento de culpa, com sentimentos de culpa. Sentimentos de culpa não são propriamente emoções, mas eu estou incluindo aqui porque eles atuam não só no campo mental, mas através do campo emocional, né? A pessoa que está bem consigo mesma, ela sabe que a culpa, né, é um implemento evolutivo que a vida nos dotou para que a gente perceba o erro que a gente incidiu e busque a correção ou a reparação. Então, o sentimento de culpa, a culpa, o arrependimento, tem apenas esse objetivo. Na medida em que a gente se mobiliza no sentido da correção, do aprendizado ou da reparação, a culpa vai cessando, até que ela cesse inteiramente. Agora, quando a gente não se encaminha no sentido da correção, do aprendizado e da reparação, a culpa ela continua reverberando. Ou então a gente passa a utilizar a culpa no sentido da autopunição. E aí leva o remorso por um tempo indefinido com o objetivo de se punir, né? Mas isso, obviamente, não é necessário. Isso decorre da nossa ignorância, né? Do propósito desses mecanismos. Não tem nenhum mecanismo dentro da gente que objetive a nossa destruição ou que a gente sofra, né? Todo sofrimento ele decorre da interação entre as nossas próprias instâncias psíquicas, os mecanismos defensivos ou o nível evolutivo em que a gente se encontra, né? Tanto vem como consequência, como estimula a gente a buscar compreender o próprio sofrimento. Se a gente se encaminha nessa direção, obviamente a gente vai perceber a engrenagem. Percebendo a engrenagem, a gente vai poder introduzir uma diferença, nem que seja pequena, em algum ponto dessa engrenagem. E aí começa a ficar diferente, né? Quando a gente compreende e aceita aquilo que a gente está vivenciando, o sofrimento já diminui a partir daí. Ele se torna menos intenso. Porque um fator que incrementa o sofrimento é a revolta, né? A não aceitação. Isso intensifica o próprio sofrimento. Ora, se eu consigo perceber isso, né, e percebo a inutilidade da revolta, por que eu vou continuar alimentando? Não tem sentido, né? Eu posso não saber como sair naquele momento da revolta, mas eu posso ir buscar ajuda para me trabalhar, né, para transitar da não aceitação, né, da revolta, para a compreensão, o acolhimento, a aceitação e o aprendizado para transformar aquilo que eu já percebo que
produz o sofrimento que eu estou vivenciando, né? Então, por exemplo, se eu estou sofrendo porque um familiar meu age de uma forma inadequada, eu não estou sofrendo porque eu amo muito aquele familiar. Uma parte do sofrimento decorre disso. Eu gostaria de vê-lo de uma outra forma. E como ele não está, isso produz sofrimento em mim. Mas quando esse sofrimento é muito intenso e continua reverberando no dia a dia, eu estou sofrendo porque não estou conseguindo mudar o jeito de pensar, de funcionar e de ser do meu familiar. Porque eu quero vê-lo de outro jeito, né? E aí aquilo me dói, porque eu sou impotente, me percebo impotente para modificá-lo. E aí eu começo a sentir raiva dele e de mim, né? Porque não consigo modificá-lo, né? Então, se eu percebo isso e eu me trabalho no sentido de limitar-me às minhas possibilidades, ou seja, eu não posso mudar o meu familiar, mas eu posso compreendê-lo, eu posso amá-lo no jeito em que ele funciona e eu posso, através do acolhimento, né, proporcionar a ele o afeto que talvez ao longo do tempo o ajude a refletir melhor. Muito mais do que a minha insistência. Não, isso está errado. Não, não é por aí. Puxa vida, você só vive fazendo besteira. Puxa e puxa, né? Isso só gera mais angústia, porque está tocando na ferida do outro. O outro percebe, né? E sofre com aquilo. Ou percebe e não quer sofrer, e aí cria meios para nem perceber. E um desses meios é a raiva, né? Ou seja, são mecanismos, né, que fazem parte do nosso funcionamento que tem a ver com maneiras de pensar. Essas maneiras de pensar, elas estão alicerçadas em emoções que, por sua vez, estão ligadas a padrões de personalidade, né? Que, por sua vez, fundamentam-se ou alicerçam-se em núcleos inconscientes que estão inseridos no contexto do nosso universo psíquico mais profundo e que tem a ver com experiências antigas, sejam de ontem, de infância, de nascimento, vida intrauterina ou vidas passadas, né? Se você, por exemplo, não considera a vida passada como sendo algo real, não tem importância, né? Não tem importância. Você pode se trabalhar em relação aos aspectos da vida atual, que é passado também. Agora, lembrando que todo o passado, todo o nosso passado é presente, como arquivo mental. Então, se eu estou sofrendo pelo passado, eu estou sofrendo porque não sei lidar com o meu arquivo mental, né? Aquela situação traumática continua reverberando. E se eu não estou conseguindo lidar com o meu próprio arquivo mental, eu preciso de ajuda para transformar aquele implemento que faz parte do meu arquivo mental em experiência de vida, né? Conseguindo fazer isso, obviamente, que aquilo vai deixar de ser um sofrimento. Vai se transformar em algo positivo e, portanto, em algo bom, e eu vou poder, inclusive, agradecer por aquela experiência que, a partir dali, será muito útil para mim. Então, tem muita coisa nesse campo, né, para se conversar, para se estudar, para se refletir e para aprender ainda. Somos um universo esperando ser descoberto ainda mais. Conhecemos um pouquinho, mas muito pouco mesmo, desse universo. E é por isso que a gente ainda sofre tanto. Dizem os orientais que a origem do sofrimento é a ignorância, né? E à medida que eu vou me conhecendo, eu vou aceitando cada vez mais essa assertiva. Ou seja, é a minha ignorância que produz os meus sofrimentos. Na medida em que eu tomo consciência, que eu aprendo, que eu percebo, eu me torno mais lúcido. E mais lúcido eu vou poder escolher com lucidez e coerência o caminho melhor, através do qual ou pelo qual eu vou transitar,
né, na estrada da vida. E, obviamente, isso vai fazer com que o eu pequeno, campo da personalidade, o ego, estabeleça conexões e passe a conhecer as outras instâncias e ele se torne um gerente hábil, um gerente capaz, né, de gerenciar todas as outras instâncias, ou pelo menos aquelas conscientemente já conhecidas, né? E esse gerente é o que vai fazer a intermediação entre os diferentes condôminos do psiquismo, do qual ele faz parte, que sou eu, na minha totalidade. E aí eu estou me referindo ao eu maior, né? Do qual a gente, de vez em quando, é que tem um vislumbre, né? Um vislumbre. E esse eu maior que eu estou me referindo não é o espírito propriamente dito, não é. Né? Porque a gente sabe através das mediúnicas, né, que no mundo espiritual, aqueles que se situam num plano evolutivo semelhante ao nosso, ou um pouco mais, ou um pouco menos, ou semelhante, eles funcionam de modo parecido com o nosso. Então, eles ainda estão formados por diferentes instâncias e ainda tem ego. Né? A gente não vai precisar fazer com que o ego desapareça, anular o ego. O que a gente precisa é treinar o ego, para que o ego se torne o eu capaz de se observar. Aquela instância amorosa, né, capaz de perceber e acolher as áreas não desenvolvidas que causam sofrimento, que causam percalços, que causam limites. E na medida em que a gente faz isso, esse eu menor, o ego, se conecta com o eu maior, que é Deus dentro de nós. E é através dessa conexão que a gente vai se conectar com o todo. A gente vai se sentir integrado ao todo. E certamente com Deus, com a inteligência suprema. E quando a gente experienciar essa integração, a gente vai estar vivendo aquilo que Paulo de Tarso, São Paulo, né, ele dizia nas suas epístolas: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele tinha se conectado com o eu superior. E ele estava dentro do propósito do eu superior e não dentro do propósito do eu pequeno. Então, gente, muita paz, né? Espero que tenha conseguido ampliar um pouco mais aquilo que falamos na edição anterior do programa Conversando com o Inconsciente. Né? Agradeço a todos vocês que mandaram as perguntas e nortearam a nossa fala de hoje. Então, um grande abraço, muita paz para todos e que o ego, o nosso ego, possa ser educado a ponto dele se transformar no que deve ser, um aventureiro de si mesmo em busca do tesouro oculto que é o reino de Deus dentro de nós. Muita paz e até o nosso próximo encontro.